Saudações a todos, paz reverencial a todos aqueles que estão chegando agora, todos são muito bem-vindos. Eu sou Endora e aqui falo em nome da Escola de Magos de Porto Alegre. Nós estivemos um pouco ausentes nos últimos tempos, muito por falta de tempo, algumas mudanças, algumas modificações internas que estão ocorrendo, mas nós nunca vamos virar as costas para aqueles que buscam informações e ensinamentos que possam colaborar com a senda iniciática, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho da paixão de Cristo. É claro que nós não vamos entrar muito no âmbito religioso, tendo em vista o fato de que essas informações, esses cultos, esses rituais, vocês podem facilmente encontrar muito material bem confiável na internet, nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, de modo geral. Aqui nós vamos usar uma abordagem voltada para a parte filosófica da senda iniciática, né? E alguns símbolos envolvidos nesse drama cósmico que é a paixão de Cristo. Vale lembrar que nossa escola trabalha com a finalidade de servir a vocês, entregando ensinamentos, ferramentas que vocês possam verdadeiramente utilizar com a intenção de facilitar o acesso à senda e permanecer nela, que tem se mostrado o maior de todos os desafios, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a paixão de Cristo, mas tenho certeza que o que nós vamos falar, se vocês encontraram já em algum lugar, nós gostaríamos até de saber, mas eu acho que vocês não vão encontrar essa informação em outras fontes, tá? Então, é sabido que o mestre Yeshua Ben Pandira é conhecido pela maioria das pessoas do mundo como Jesus, o Cristo histórico, o homem, aquele que encarnou o princípio crístico. E ainda existe muita confusão entre o que significa Jesus, o que significa Cristo e o que isso tem a ver com Deus, né? Mas isso é um tema que nós abordamos nos nossos cursos de alta magia branca com bastante mais detalhes, com bastante mais tempo, para que fique claro e de uma vez por todas a gente consiga eliminar essa confusão que a gente carrega durante tantos anos, talvez porque tenhamos sido mal instruídos, mal orientados em relação a isso, tá? Aqui o que nós precisamos entender é o seguinte, lembrar é o seguinte, né? O mestre Yeshua Ben Pandira, Jesus, na sexta-feira foi exposto a um processo de julgamento, condenação e foi crucificado, né? Todo mundo conhece a história, existem vários filmes na internet que abordam isso de uma forma muito contundente. Convido a todos para assistirem esse filme, mas olhar com olhos de ver, não com a mente humana. A mente humana adora transformar Deus em algo que caiba dentro dos nossos conceitos. Quando a gente faz isso, a gente começa errando. Uma vez começando errado, o resto do processo tende a errar também. Então, alguém aí já se perguntou sobre a razão pela qual esse drama cósmico da crucificação aconteceu numa sexta-feira e não numa quinta, numa quarta ou numa segunda? É preciso lembrar que o mestre Yeshua Ben Pandira foi o mais elevado humano, mais elevado iniciado crístico solar que a humanidade teve a honra de conhecer. Dito isso, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que absolutamente nada do que aconteceu na trajetória dele, nessa passagem dele aqui na Terra, foi por acaso. A gente não pode absolutamente diminuir o poder desse grande mestre, atribuindo culpa ou responsabilidade por tudo que aconteceu na vida dele a outra pessoa. Seria diminuir o poder e a onisciência desse mestre. Então é preciso que a gente consiga hoje, dotados dessa informação, desse insight, nos colocarmos numa posição de admiração tal que permita entender que ele sabia exatamente o que ia acontecer e gerenciou todos os fatos envolvidos com a sua passagem pela Terra, de modo a que eles servissem cada menor detalhe, cada molécula, cada átomo, cada partícula da sua jornada estivesse repleta de conhecimentos arcanos. Hoje a gente vai falar só um pouquinho sobre um deles. Sexta-feira. Por que sexta-feira? Na magia planetária, sexta-feira está consagrada à deusa
greco-romana, Vênus, Afrodite, mas não é disso que nós vamos falar. Bom, é preciso que eu volte um pouquinho ao livro do Gênesis, né? Todo mundo aí deve ter um Novo Testamento em casa, mas se tiverem uma Bíblia, procurem o livro do Gênesis e procurem lá os dias da criação. Vocês vão observar que o homem foi criado no sexto dia. 6, então, é considerado por muitas fés o número do homem. Mais alto lá, que a gente tem muito para entrar nesse assunto ainda. Olha que interessante. Por que 6 é o número do homem e não do cavalo, ou do gato, ou do leão, né, que representa tanto o símbolo crístico, né? E por que não do próprio Jesus? Porque 6 representa o homem. Do que estamos falando quando a gente afirma algo com tão tamanha profundidade? Quando o Deus criou o mundo, o que ele fez? Primeiro, ele se imbuiu de criar a matéria, né? Ele preparou o ambiente, um planeta habitável. Ele criou um aquário, aonde mais tarde ele colocaria os seus peixinhos, como nós fazemos quando a gente vai montar um aquário. Primeiro você compra um aquário, coloca terra, o filtro, areia, pedrinhas, plantinhas, né? Coloca água, trabalha com a água, depois você coloca os peixes. O peixe é a última coisa que você introduz no seu aquário. Eu estou fazendo uma comparação para ficar fácil didaticamente a gente entender. Deus fez exatamente a mesma coisa. Primeiro ele preparou o ambiente. Então ele criou o planeta, as estrelas, o céu, a terra, a luz. Aí tem todo um processo que não cabe aqui nesse vídeo falar sobre isso. E depois ele criou o homem. Todo mundo aqui está lembrado que ele criou as plantas primeiro, depois os animais e depois ele criou o homem. Se vocês observarem essa sequência, fica bem claro e fácil de entender. E os Rosacruzes, os fráteres Rosacruzes vão concordar comigo, os gnósticos também vão concordar e o pessoal da teosofia também vai concordar, que de uma forma diferente a Bíblia fala exatamente do processo evolutivo da chispa divina, da centelha divina, que está dentro de cada um de nós, de mim e de vocês, e de cada ser vivo que permeia o planeta. Então lá atrás, quando na criação do mundo, quando o Altíssimo expirou de si o sopro divino, repleto de centelhas de vida, centelhas divinas, pedacinhos da própria divindade, se espalharam pelo mundo e chegaram à Terra. E essas centelhas chegaram à Terra no reino mineral. É claro que o pessoal acadêmico vai se encrespar, né? Como assim, reino mineral? Vale lembrar que aqui nós estamos falando sobre a abordagem filosófico-religiosa sobre a criação do mundo. Então, aqueles que têm curiosidade sobre a nossa abordagem, que não é exclusivamente da nossa escola, vale a pena estudar um pouquinho sobre teosofia, sobre Rosacruzes, sobre gnoses. Vocês vão ver que a abordagem é a mesma com palavras diferentes, tá? Então, só para lembrar, a chispa divina, essas sementes divinas, vieram para cá e entraram no mundo físico pelo reino mineral. Depois, com a própria evolução, passaram para o reino vegetal e depois para o reino animal. E por último, para o reino humano. O que aconteceu quando essa chispa divina passou para o reino humano? Algumas abordagens vão falar reino hominal, né? Mundo hominal. Ela ganhou a liberdade, conhecida por muitos como livre-arbítrio. E por que isso não aconteceu antes? Porque antes, o nível de consciência dessa chispa divina não permitia que ela tomasse as decisões por si só. Então elas eram gerenciadas por outros seres superiores a ela, conhecidos por alguns como devas elementais, né? E essas chispas divinas, até esse momento, eram conhecidas por elementais. Então algumas pessoas vão dizer assim, mas mineral tem vida? Tem. Tanto tem que magicamente é possível você trabalhar com o elemental de um cristal, de uma pedra, de qualquer pedra. Guardadas as devidas proporções, existe um tamanho mínimo para que haja um elemental dentro dela. Mas você trabalha com o espírito dos minerais através dos elementais, dos rios, através dos elementais das montanhas, dos desertos,
dos cristais, das rochas, das pedras, né? Quem aí já se enveredou pelo caminho da magia elemental sabe perfeitamente bem que esses seres são tangíveis e eles se manifestam no mundo etérico, no mundo astral, de forma muito factível. E algumas pessoas que detêm alguma clarividência conseguem vê-los aqui no nosso plano físico, né? Então, voltando à evolução aí, a nossa chispa divina, essa chispa, essa sementinha que hoje somos nós, cada um de nós, né? A essência divina em nós, a quintessência divina em cada um de nós, começou sua história lá atrás, no reino mineral, passando pelo reino animal, vegetal e depois para o reino animal. Até então, todas as suas atenções, todos os seus sentidos, toda a sua existência estava voltada para a adaptação ao meio físico, né? A região química do mundo físico. Então, todos os seus sentidos estavam voltados para manifestar, para a manutenção do teu veículo físico. Então, tudo era muito instintivo. Por essa razão, entende-se hoje, até a nível acadêmico, que os animais até hoje não detêm um nível de consciência de um ser humano. Mas já se sabe que eles já detêm ciência, né? E a tendência é que eles evoluam cada vez mais na mesma direção que nós passamos e que nós continuamos seguindo, que é a direção angelical. E o que aconteceu ali? Nós tivemos um presente, recebemos um presente chamado consciência. Ainda que pictórica na maioria das pessoas, nós detemos consciência. É a consciência de quem nós somos, o poder de filosofar sobre quem nós somos. E afinal de contas, qual o sentido disso que existe à nossa volta? O porquê de nós estarmos aqui? E para que direção nós devemos seguir? A quem nós devemos adorar? Existe a necessidade de se adorar um Deus, uma divindade ou várias delas? Ou entende-se já, quem está um pouquinho mais à frente na cena iniciática, que o caminho de adoração ele é interno, não externo. É dentro de vós que o caminho começa, não para fora, e sim para dentro. Então, no Gênesis, a gente tem a primeira abordagem sobre essa questão do número 6, né? O momento em que a chispa divina passou a condição humana no 6º dia da criação. E no 7º dia, Deus descansou e apreciou sua obra. Uma hora dessa eu vou ver se eu gravo um outro áudio, um outro vídeo para falar sobre esse 7º dia. Aí a história vai ficar mais completa, né? Então, o 6º dia foi o dia que a chispa divina passou a condição humana. E nós, humanos, enquanto humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Mas o que quer dizer imagem e semelhança? São duas coisas diferentes que se complementam e que dão a nós essa condição hominal. Nós, enquanto sementes de homem, de que tanto fala, de que tanto aborda esse mesmo significado, o termo o Filho do Homem, quando se referem a Jesus e Yeshua ben Pandirá, né? E ao Adão Cadmo, mas isso é uma outra história. Além do mais, já se sabe que a nível oracular, o número 6 é o número do apostolado. O que eu quero dizer com isso? O iniciado, quando inicia sua jornada em dado momento, lá no Arcano 6, ele chega a um ponto em que ele precisa decidir se ele vai seguir adiante na senda iniciática ou se ele vai continuar no mundo dos instintos, nesse mundo material que permeia tudo que nós podemos tocar com o corpo físico. É esse momento em que ocorre essa decisão, que é chamada de dia de decisão apostolal, ou do apostolado, né? A gente vai escolher para quem que nós vamos acender a nossa vela, se é para Deus ou para o diabo, né? Lá atrás, na história do próprio mestre Yeshua ben Pandirá, esse mesmo drama cósmico é representado com aquela história da moeda, em que Jesus é indagado sobre pagar ou não impostos a César, e ele, do alto da sabedoria e da majestade dele, tendo em mãos uma moeda, perguntou às pessoas que o indagavam sobre a imagem que estava contida na moeda, e ao que ouviu a resposta, que era a efígie de César, a face de César. E quando ele respondeu prontamente, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
outra expressão, outra lição sobre a escolha que nós devemos fazer, o que é de Deus. É o que vem depois do número 6, na senda iniciática. Nós não estamos dizendo que o que está atrás não é de Deus, tá? Eu estou dizendo que no 6 nós precisamos tomar uma escolha, uma decisão sobre que caminho nós vamos seguir, porque daí para frente eles acabam sendo excludentes. Algumas coisas que nós fazemos em nossa vida não serão mais compatíveis com o caminho iniciático, doravante, né? Então, quando as pessoas dão a Deus o que é de Deus, eles vão louvar ao Deus e não ao bezerro de ouro que o povo que seguiu Moisés quando saiu da escravidão construiu para si, o ídolo, o bezerro, para adorar, já que o Deus era etéreo, não era tangível, não era palpável, não era visível, né, para aqueles que tinham olhos dormidos, adormecidos, e que, portanto, não eram capazes de entender os mistérios da própria divindade. Então é mais fácil se criar um Deus material, limitado, que caiba dentro das nossas conjecturas humanas, das nossas limitações humanas. Então criou-se o bezerrinho de ouro lá, e esse bezerro de ouro tem a mesma conotação que a face de César na moeda de César, e o caminho denso e material após o número 6, após o arcano 6, o sexto arcano. Tá? Então, quando nossa jornada se iniciou aqui no mundo, nós começamos com a intenção de aprender, viver a vida. Num dado momento, conforme a parábola do filho pródigo que retorna à casa do pai, nós precisamos nos lembrarmos de quem nós verdadeiramente somos. Quando começam aquelas inquietações internas que nos faz questionar sobre coisas que vão além da matemática, além da física acadêmica, né? A gente começa a olhar para cima, na direção das estrelas. A gente aponta com uma flecha do centauro arqueiro, que representa o signo de Sagitário. O momento da aspiração divina começa a incomodar dentro da gente. Todos nós teremos esse momento, uns antes, outros depois, porque nós não temos a mesma idade espiritual. A exemplo daquelas chispas, daquela onda de vida que entrou no planeta no primeiro momento da criação e que hoje são anjos, né? A quantidade enorme de chispas que vieram, umas alcançaram estados de sabedoria mais elevados que outras no mesmo momento. Então é necessário que a gente entenda que as experiências são muito íntimas, são muito pessoais, e que por essa razão as pessoas precisam respeitar o tempo de cada um. Essa é a principal razão pela qual a nossa escola não se detém numa coisa chamada doutrinação. Nós não concordamos com a ideia de tentar convencer as pessoas do que quer que seja. A gente entrega o conhecimento. Se aquele conhecimento fizer sentido para a pessoa, significa que ela já está madura o suficiente para seguir adiante com aquele conhecimento. Ela vai saber o que fazer com aquilo. Do contrário, ela vai ignorar, vai discordar, vai nos ofender, né? Como isso vai acontecer pela nossa jornada fora, mas faz parte da humanidade. E nós sentimos um profundo afeto por todos os nossos irmãos, eles gostando de nós ou não. Nossa jornada é de auxílio, é maternal. A nossa intenção é pegar todos pela mão e trazer para essa grande família crística, porque sim, é um drama crístico. Nosso destino é nos tornarmos nós mesmos grandes fogueiras, a exemplo do nosso áudio, do nosso vídeo anterior, em que eu usei a fogueira como sendo um exemplo, né, didático para explicar como é que foi feita a criação do mundo lá atrás. Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês era isso, era a associação do número 6. Por que 6? Né? 6 foi o momento em que o Jesus foi crucificado e morto, mas o que foi morto nele? A matéria, o corpo físico. Ele mostrou isso de uma forma tão didática que não é possível que alguém negue. 3 dias e meio depois, ele ressuscitou. Esses 3 dias que ele levou para construir são os 3 dias de que ele falou lá atrás que levaria para reconstruir o templo, né? Em que algumas pessoas ainda acharam que ele estava falando do templo de César, mas não era. Ele estava falando do templo, o corpo físico em que habita o Espírito, a nossa essência, a nossa chispa divina. Então, todo aquele que busca a senda iniciática acaba, cedo ou tarde, entendendo que o ocultismo, a magia,
a alta magia branca, está intrinsecamente ligada ao cristianismo, mas o cristianismo iniciático, elevado, não o cristianismo confessional. Não há como separar as duas coisas, elas estão ligadas intimamente, elas fazem parte da mesma história. E um dia, todos vocês, aqueles que ainda não perceberam isso, vão acabar constatando por si só que é isso. É isso. É o Magic Click que falou um grande mestre amigo meu há anos atrás. Então, a nossa chispa, no dia 6, no arcano 6, né? Na sexta-feira, se entregou a uma encruzilhada a partir da qual ele decidiu seguir a condição espiritual ou continuar na condição mundana. Nós, da Escola de Magos, escolhemos a senda e convidamos todos a escolher conosco esse mesmo caminho. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos à disposição para servir a todos vocês naquilo que nos for possível, com os atributos que nos forem dados e confiados. Um fraterno abraço a todos. Boa Páscoa e paz inverencial.